Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar direto em um conceito que é absolutamente fundamental para qualquer operação de TI, a governança da CMDB. O ponto de partida para essa nossa discussão é entender que uma CMDB só é tão boa quanto os dados que estão lá dentro, né? Se a base de dados estiver errada, a operação inteira falha, os incidentes começam a se multiplicar e, bom, o caos se instala de vez. É por isso que estabelecer uma fundação de confiança com controle contínuo é tão essencial. E hoje a gente vai desvendar exatamente como isso é estruturado, com foco total na certificação SysDF. Olha só que detalhe interessante e crucial para quem está se preparando para a prova. Esse tema de governança representa aproximadamente 35% de todo o exame SysDF. É, de longe, o maior domínio isolado. Então, dominar os processos, as políticas e os controles que mantêm esses dados confiáveis não é só uma questão de boas práticas no dia a dia. É, literalmente, o grande pilar para garantir essa aprovação. Para organizar nossa mente, o conteúdo foi dividido em 5 blocos principais: saúde da CMDB, o Data Manager, o ciclo de vida dos CIs, o modelo COP e, por fim, o CMDB Workspace. São os 5 pilares que nós vamos dominar até o final dessa jornada. Então, bora lá. Bloco 1. Saúde da CMDB. Afinal, como a gente mede e atesta o que é de fato um dado com qualidade? A base para garantir que qualquer dado seja útil e siga as práticas recomendadas está naquela famosa hierarquia dos indicadores de saúde da CMDB. O pessoal costuma chamar de os 3 Cs. Toda estratégia de governança que funciona de verdade precisa focar nesses 3 braços principais: completude, correção e conformidade. Entender a diferença entre esses 3 indicadores salva muitos pontos na prova. Vamos lá. A completude está buscando aqueles dados que estão faltando. É como perguntar se um servidor tem o endereço IP ou o grupo de suporte preenchidos. Já a correção caça os dados que estão errados, inconsistentes ou, pior, duplicados. E a conformidade avalia uma coisa um pouco mais arquitetural. A estrutura está correta segundo o CSDM? Uma aplicação tem aquele relacionamento adequado de runs-on com a infraestrutura? Entender bem essa distinção é meio caminho andado para a certificação. Seguindo em frente para o nosso bloco 2, o Data Manager. Aqui entra em cena o ecossistema que vai monitorar e orientar essa qualidade dos dados ao longo do tempo. A gente pode ver a estrutura central do Data Manager em ação. É ele que pega aquelas métricas de saúde que acabamos de conversar e transforma tudo em ações reais de melhoria. E faz isso através de 3 componentes que trabalham super interligados. O primeiro componente são os dashboards, que dão aquela visão rápida, bem executiva, sobre o que está falhando, tipo os relacionamentos que estão ausentes. O segundo são as métricas, que funcionam como um motor de cálculo. Imaginem jobs agendados vasculhando o sistema de ponta a ponta, procurando, por exemplo, hardware sem número de série. E o terceiro, super importante, são os objetivos, porque não adianta só medir, a gente precisa ter metas estratégicas, como alcançar 90% de completude no trimestre específico. Mas como os dados não são estáticos, a gente entra no bloco 3, ciclo de vida dos CIs. Vamos dar uma olhada em como a governança atua cronologicamente ao longo do tempo para um item de configuração. Toda a jornada de um CI passa por 4 estágios. Começa na criação e identificação, que é quando o CI nasce no sistema, seja por uma integração ou pelo discovery. Depois, ele entra na fase de operação e manutenção contínua. Aí, quando acontecem upgrades ou aplicação de patches, passamos para a fase de mudança, e aqui toda alteração precisa ser muito bem controlada e auditável. E no fim da linha, a aposentadoria, para garantir que os CIs inativos não fiquem aparecendo em novos incidentes. A governança serve justamente para garantir que o CI reflita a realidade exata em cada uma dessas 4 fases. Gente, atenção aqui que essa é uma dica de ouro para a prova. Duplicações quebram totalmente os mapeamentos de impacto. É um desastre. Para lidar com isso, temos estratégias oficiais como o merge ou os assistentes de remediação. Mas a regra absoluta, aquela para tatuar no braço, é nunca, jamais apaguem CIs diretamente. A recomendação é sempre usar uma tarefa de deduplicação apropriada no sistema para não comprometer a integridade da base inteira. Deixando o sistema um pouquinho de lado, vamos focar nas pessoas no nosso bloco 4, o modelo COP. A governança precisa de limites claríssimos, sem margem para dúvidas sobre quem cuida de qual parte da qualidade do dado. É exatamente aqui que o modelo COP brilha: Consumer, Owner e Provider. E a gente pode usar a analogia de um restaurante que fica muito fácil de entender. O consumidor é o cliente exigente, ele define o que quer no menu, os requisitos e o porquê do dado existir. O proprietário, ou Owner, é o chefe de cozinha. É ele quem cria a receita, estabelece as regras e garante aquele padrão de qualidade arquitetural. Já o provedor é o cozinheiro que está ali na linha de frente fazendo o trabalho duro de inserir e manter os dados conforme as regras que o chefe passou. Faz sentido, né?
E a documentação oficial traz uma frase que é quase um mantra. O Config Manager gerencia o processo. Mas quem realmente assina embaixo e garante a qualidade do dado em si é sempre o owner. Fazer essa separação mental entre gerenciar o processo e ser o dono da qualidade do dado é vital para não cair nas pegadinhas da certificação. E finalmente chegamos ao nosso quinto e último bloco, o CMDB Workspace. Onde é que todos esses processos se encontram na prática? No grande centro de controle unificado. O CMDB Workspace consolida tudo em um único painel operacional. É maravilhoso porque, em vez de ficar caçando em menus infinitos, os analistas e administradores têm todas essas ferramentas principais na palma da mão para visualizar, medir e governar a infraestrutura em tempo real. Dando um destaque para duas ferramentas muito primordiais aqui. O CMDB Health dá aquela visão consolidada dos 3 Cs que a gente detalhou lá no começo, apontando visualmente onde estão os problemas. E logo depois, usa-se o módulo Identify e Remediate para colocar a mão na massa. Ele fornece tarefas guiadas para corrigir aquelas duplicidades, os dados órfãos e os valores incorretos que apareceram no radar. Tem outras 2 ferramentas no Workspace que garantem a ordem na casa. O Class Manager funciona como laboratório central para ajustar a hierarquia e garantir que os modelos sigam o CSDM à risca. E as regras do IRI, que são um motor de reconciliação. Elas garantem que, mesmo quando os dados chegam de várias fontes diferentes, o sistema saiba criar identificações únicas e não gere aquele pesadelo de registros duplicados. Para encerrar a nossa discussão de hoje, fica uma provocação super importante. Dominar desde os indicadores de saúde até o modelo COP não serve só para passar na certificação, viu? Sem processos claros, responsabilidade bem definida e dados impecavelmente limpos, pensar em implementar inteligência artificial e automações complexas é praticamente impossível. O sucesso de qualquer modernização no futuro da TI depende dessa fundação sólida que a gente estabelece aqui. E com essa base bem firmada, a gente encerra a nossa exploração sobre a governança da CMDB. Até a próxima!